Muito obrigado, muito boa tarde. Agradeço muito o convite da Associação de Direito de Economia Europeia. É um grande prazer partilhar esta mesa com a professora Alexandra Aragão e também com a moderação da Maria João Neves, que me endereçou, doutora Maria João Neves, que me endereçou o convite. Estes temas, como vêem, são temas muito vastos. Quase cada um dos tópicos tocados pela professora Alexandra Aragão merecia um debate. O programa deste congresso percorre os grandes temas da contemporaneidade e o tema da transição energética, da revolução digital, da mudança da sociedade e das suas consequências transversais é certamente um dos temas mais interessantes com que hoje nos confrontamos. Nós vivemos, e eu vou ser sintético e vou fazer algumas afirmações que carecem de demonstração, mas que o tempo não permite, posso depois demonstrar numa outra pergunta. Vivemos um tema num contexto de globalização desregulada. Nós vivemos numa globalização desregulada. E este cenário, que também eu podia, perante ele, fazer um quadro com vantagens e desvantagens, a verdade é que tem tido consequências, em síntese, bastante negativas em duas áreas-chave: na depauperação dos recursos do planeta e no aumento das desigualdades sociais. Há muita coisa boa da globalização, muita coisa má, mas o facto dela ser desregulada tem tido estas duas grandes consequências: depauperação de recursos, aumento das desigualdades e insustentabilidade. E prosseguir este caminho, como diria o Papa Francisco, mas aqui acho que todos nós compreendemos, que seguir este caminho levará a um desastre, quer para o planeta, quer para a humanidade. Aliás, se for para o planeta, é para a humanidade, de certeza. Há um conceito que tem vindo a transformar-se num preconceito. O conceito de que tudo isto era um nervosismo europeu, esta percepção da globalização desregulada, os seus impactos, era um nervosismo ocidental e um nervosismo europeu, porque estava a acontecer uma recomposição geoestratégica. Ou seja, nós de facto estávamos a perder capacidade económica, capacidade competitiva, mas em contrapartida havia um conjunto de grandes territórios emergentes que estavam a crescer muito, que estavam a reduzir as desigualdades. É verdade que em muitos sítios muita gente saiu da linha de pobreza e que há países ainda a crescer muito acima da média europeia, mas a verdade é que mesmo esses países emergentes começam agora, quase todos, a ter dificuldades sistémicas, fortes, e há alguns autores que começam, como se fosse possível nós prevermos para um século, num tempo como o que vivemos agora, mas começam a falar do século XXI como o século da grande estagnação. E quem, no lugar das medidas do crescimento, queira começar a ponderar outras circunstâncias, como a qualidade de vida, o bem-estar, a felicidade e outros indicadores. Ora, a globalização é desregulada e acontece, ou podia acontecer, que a Europa fosse ganhadora dessa globalização desregulada. Mas a verdade é que a União Europeia não é uma ganhadora da globalização desregulada. É antes uma perdedora. E é uma perdedora por boas razões, que o professor Luís Val há pouco já referiu e até questionou se não se devia deixar cair essas boas razões. Eu, politicamente, não quero deixar cair essas boas razões. Que é as razões de sermos humanistas, os nossos princípios, os nossos valores, se alguma coisa qualifica um conceito também às vezes, enfim, muito discutível, que é o conceito de identidade europeia. Eu escolheria a ideia de humanista como uma base para a definição dessa identidade europeia. Somos humanistas. Temos um modelo social, é verdade que em erosão, muito intergovernamental, mas é um modelo social, de referência à escala global. E temos o princípio da precaução, que do ponto de vista ambiental é muito importante e que
sendo bom em absoluto, é complicado no plano competitivo. E, portanto, nos faz de nós, potencialmente, perdedores nesta globalização desregulada. Temos dificuldades competitivas, perdemos mercados, sofremos deslocalizações, não criamos emprego suficiente, temos, sobretudo, os mais jovens, taxas de desemprego brutais, nos países menos competitivos, mas também em todos os países isso acontece. Não conseguimos gerar as receitas para manter os compromissos sociais e, com isso, criamos espaços fáceis para o radicalismo, para o populismo e para tudo aquilo que nos pode minar por dentro a nossa própria identidade e forma de ser e estar. A verdade é que, de alguma maneira, prometemos proteger as pessoas, dar-lhe um conjunto de garantias sociais, garantias de direitos políticos, garantias de qualidade ambiental, garantias de acesso a bens públicos e temos dificuldade. Em muitos casos, já não temos condições para cumprir aquilo que prometemos. E a negação disso, ou seja, o facto dos partidos mainstream, dos principais partidos, das principais famílias políticas, continuarem a ter o mesmo discurso de garantia, mas não criar as condições, ou não conseguimos criar as condições para gerar os recursos para cumprir a garantia, é isso que está a destruir o sistema político tradicional e a colocar em causa os próprios fundamentos do projeto europeu. Por isso, do meu ponto de vista, e de uma forma que terá que ser sintética, obviamente, nós estamos mais uma vez no meio da ponte, e ou conseguimos dar um passo em frente, é uma ponte, não é um abismo, conseguimos dar um passo em frente, e esse passo em frente, dado através de uma liderança de escolhas políticas e através de algo que é muito caro ao professor Vital Moreira, que é através da liderança também de uma regulação de segundo nível da globalização, através dos acordos comerciais. Os grandes acordos comerciais, todos eles no meio da ponte também, o TTIP, o Mercosul, do Canadá mais adiantado, o Japão, agora a entrada ou não da China, reconhecimento ou não da China como economia de mercado. Em todas essas negociações é a nossa grande oportunidade de criar um playing field, vou usar esta expressão, uma base que seja boa para as pessoas, boa para o planeta, boa para a Europa também. Porque não há aqui uma visão eurocêntrica. Pode haver alguma, mas às vezes perguntam, e eu próprio me interrogo. Nós temos muitas vezes a ideia de que o que é ocidental é bom. E fizemos muitas coisas mal feitas ao longo da história. Impusemos muitas vezes culturas, esmagámos civilizações em nome da ideia do que é ocidental é bom. Mas deste ponto de vista, dos dois pontos de vista que eu vos coloquei, ou seja, da destruição dos recursos no planeta e do aumento das desigualdades, o que é ocidental é bom. Ou seja, o nosso modelo destrói menos recursos e é mais justo. E, portanto, aqui podemos tentar assumir este desafio de, nos tratados comerciais, incluirmos estes princípios. E a semana passada houve mais uma Greenpeace Leaks, aliás, todas as semanas agora há Leaks, é o Panamá, é o Lux, houve a Greenpeace Leaks, e nós temos que ter muita atenção em relação a essas fugas, porque essas fugas podem ser de quem não está, de facto, nada interessado em que se façam os acordos. Porque entre a desregulação e alguma regulação, os interesses económicos e financeiros interessa-lhe nenhuma regulação. E nós, se estivermos unidos e fortes, podemos conseguir alguma irrelevante. Portanto, nós precisamos de uma nova globalização que seja mais favorável às pessoas e ao planeta e em que a União Europeia possa competir. Ou então, vamos dar o passo atrás. E o passo atrás é um passo de dissolução, de regresso dos nacionalismos,
da absoluta irrelevância política e económica, até da Alemanha, embora a Alemanha possa ter alguma relevância, mas até da Alemanha, os estudos estão feitos, terá também uma grande irrelevância. E não é completamente impossível que não se vá, se este movimento de ir para trás na ponte, não faça implodir a própria ponte, porque nós estamos há tanto tempo, do ponto de vista relativo, em paz, que assumimos a paz como um adquirido, mas uma lógica de passo atrás no contexto europeu não adquire o sentido que a paz esteja garantida. Pode mesmo a ponte implodir. E é por isso que vale a pena travar esta luta por uma globalização regulada. E certamente alguns de vós, a Maria João agora teve que sair, mas alguns de vós estarão já a pensar, então e quando é que o Carlos chega ao tema? Bem, é a transição energética e a revolução digital, é aí que eu vou buscar a minha esperança, a minha esperança contra o medo. A minha experiência no Parlamento Europeu mostrou-me como é muito difícil conseguir consensos políticos, seja pelo Demos, seja pelo Populos, consensos políticos para dar um salto em frente. É verdade que há sempre aquela ideia de que nos momentos de grande ruptura a União Europeia deu sempre foi aí que fez sempre as suas grandes evoluções. Mas foi em contextos de crise que se fizeram os saltos quânticos na construção europeia. Mas será que ainda é possível? Eu assistindo aos debates na União Europeia, vendo as diferentes perspectivas, sei lá, entre os países que sempre foram do leste e continuam a ser do leste, mas que são agora os novos países da União, e a visão dos países do Sul e a visão dos países nórdicos. Será que é possível? Eu estou muito cético em relação à visão tradicional. Que é a visão tradicional? É a visão de que nós deveríamos reforçar a união política. Reforçando a união política, nós devíamos terminar a arquitetura da União Económica Monetária, que não está totalmente construída, não temos orçamento que se veja, não temos outras ferramentas fundamentais. Que devíamos ter, de facto, uma união bancária e não um arremedo de união bancária, que é o que temos. Que devíamos desenvolver, de facto, um mercado único e, com isso, devíamos liderar as áreas-chave da transição energética, da revolução digital e da nova regulação global. Este é o caminho normal. Este é o caminho que eu defendo. Mas é um caminho cheio de obstáculos. E o primeiro obstáculo para este caminho é o primeiro de todos. É o consenso político. Quando nós vemos que há um conjunto o Sr. Orbán afasta-se e está na linha vermelha, a senhora, não sei se é Kaczynski, mas enfim é um nome parecido, a senhora Primeira-Ministra polaca e o Kaczynski é que é o senhor, não é? O gêmeo. A Polónia está na fronteira, a Áustria quebra a fronteira, a Eslováquia, às vezes até de estratos partidários diferentes. Há uma quebra de solidariedade. Então, se eu não acredito tanto nessa visão, nessa perspectiva normal, temos que encontrar um caminho que só lembre a alguns, mas que seja um caminho com alguma efetividade. E é aqui que eu acho que nós temos que tentar o caminho de baixo para cima. Há pouco o professor Luís Val falava na justificação pelo Demos, pelo Populo, eu diria pelo Economos, ou seja, não nos limitarmos a criar mercados únicos para a energia e para o digital, mas aí sim fazermos agendas políticas baseadas nos Acordos de Paris, por exemplo, baseadas na perspectiva também, sei lá, da Laudita Sá, não é? Da encíclica papal. Então aí as narrativas alternativas ao neoliberalismo global desregulado são essas as narrativas alternativas. E agarrar nessas narrativas e criarmos agendas políticas de liderança na União de Energia, na União Digital, na Revolução Digital, e na gestão sustentável dos recursos. Aquilo que nós chamamos, por nome bonito, a economia circular. É bonito, mas às vezes a ideia é que não saímos do mesmo sítio, não saímos às vezes. Portanto, a economia circular, a União Digital e a União da Energia. Se nós liderarmos a transição energética, se conseguirmos ter um papel forte
embebendo com os nossos valores a nova revolução digital, porque a nova revolução digital tem essa característica, tem valores embebidos, não é tecnologia. Quando o computador vence o melhor jogador de Go do mundo, significa que há aprendizagem, valor embebido na nova revolução digital. E que valores é que vão estar lá embebidos? Que valores? Que forma de pensar? Pensar entre aspas sempre, porque é um pensar de aprendizagem acumulada com as pessoas. Mas que valores é que vamos colocar lá? Se tivermos uma zona monetária consistente, bem, o que eu estava a dizer, se tivermos a liderança da zona energética, na revolução digital e no novo paradigma da economia circular, então todos os agentes económicos e políticos e sociais compreenderão que uma região do globo que lidera na gestão sustentável dos recursos, que tem uma marca própria no contexto da nova economia, redes 5G, economia 4.0, e que está na liderança da transição energética, tem que ter, obviamente, uma zona monetária consistente. E uma zona monetária consistente conduzirá a uma união política. Não sem dificuldades, do meu ponto de vista, as agendas da energia, do ponto de vista da minha experiência concreta, estas três agendas, a agenda da energia, do digital e da gestão sustentável dos recursos, é aquilo que ainda vai fazendo mexer a União Europeia neste momento. Se nós virmos os comunicados dos Conselhos Europeus, ou das reuniões da Comissão, ou os debates do Parlamento Europeu, os debates não são sobre isto. Os debates vocalizados são sobre os refugiados, sobre o terrorismo, sobre o Brexit. Os debates vocalizados são sobre as ameaças. Mas, depois, as ações concretas são poucas. Há o acordo com a Turquia, darei uma grande discussão, mas, enfim, as ações concretas são poucas. A vocalização é esta. Mas aquilo que, de facto, mexe, aquilo que vai, de facto, mexendo com as empresas, com o emprego, com o investimento, é esta segunda agenda. É a agenda da energia, do digital e da economia circular. E esta agenda pode empurrar. Eu eu acredito no primado da política. Eu quero usar estas agendas instrumentalmente. Não quero substituir a política pelas agendas tecnocráticas da energia, do digital e da gestão dos recursos. Longe disso. Quero usar estas agendas como alavancas para puxarem pela agenda política. Já devo ter esgotado o meu tempo, portanto, vou de qualquer maneira dizer o seguinte. Eu sou, aliás, relator em vários dos documentos nestas áreas. Como a professora Alexandra disse, só na União Digital há 17 normas legislativas que estão a regulamentos, diretivas, comunicações que depois darão origem a programas. Na energia são 14 ou 15, na União de Energia. Na economia circular são uma série delas também. Eu tive uma da União Digital que era a interoperabilidade, já está o programa a funcionar, a interoperabilidade nas soluções entre administrações públicas. Do ponto de vista político, de consequência política, esta é uma alavanca fundamental e que, por exemplo, permitirá, se houver vontade política, fazer a troca de dados, que é a chave para enfrentarmos uma parte do problema do terrorismo, mas eu não vou entrar por aí agora. Por outro lado, sou também relator de uma comunicação, esta ainda uma comunicação, sobre a estratégia do gás, a importância política da estratégia do gás para a Europa, no contexto de dependência que nós temos hoje da Rússia, por exemplo, e da importância que essa não dependência pode criar para a coesão e para a interdependência dos 28 países da União Europeia. E sou também relator, aqui sombra, de uma área que domino um bocadinho menos, mas que é a diretiva dos resíduos e dos aterros em particular. A Comissão tem sido muito produtiva nas propostas e o Parlamento tem sido um forte aliado para convencer o Conselho a avançar nestas áreas todas. E a verdade é que os grupos políticos principais, o PPE e os Socialistas e Democratas, são grupos transversais para estas agendas. Portanto, estas agendas normalmente
têm uma forte articulação entre a Comissão Europeia e o Parlamento, e ainda que depois haja que fazer alguma gestão com o Conselho, uma diretiva recente, por exemplo, do roaming, que entrou em vigor, sofreu ali umas pequenas alterações, interoperabilidade houve uma outra, na portabilidade estamos também a discutir prazos e também um outro limite, mas a verdade é que os documentos vão tão fortemente apoiados do Parlamento que no debate do trílogo final o Conselho ajusta-os um pouco, mas normalmente estas áreas avançam. Estamos no alvor do novo paradigma energético. A União Europeia é fortemente dependente do atual paradigma e tem tudo a ganhar em liderar o novo. É evidente que, numa perspectiva conservacionista, Sra. Professora, tudo tem impactos ambientais. É evidente também que há energias renováveis mais impactantes que outras. Umas são impactantes do ponto de vista visual, como a energia do vento. Outras são mesmo... é duvidoso se criam ganhos líquidos, como a biomassa ou o biocombustível. Também depende da massa que usamos, como é evidente, da massa bio que usamos. Mas a verdade é que estamos no alvor de uma nova transição energética. Estamos no alvor de uma revolução digital. Estamos a assistir a algo que é muito interessante, que é uma brutal aceleração da informação. Aqui há 10, 15, 20 anos, os nossos cientistas conseguiram acelerar as partículas. Ao acelerar as partículas, evoluíram brutalmente na física quântica. Ao evoluírem brutalmente na física quântica, criaram novos materiais, novas visões, novos sistemas. Bem, revolucionámos a base tecnológica, mas agora é a aceleração da informação. Agora é na nossa cabeça. É a nossa capacidade de atribuir significados, de pensar o mundo. E nós não estamos a avaliar o impacto que essa aceleração brutal da informação tem na consciência do que é o mundo e na forma como nós atuamos sobre ele e, portanto, naquilo que vamos construir. Bem, estamos no alvor disso também. Ora, a União Europeia foi perdedora do anterior ciclo digital. Tem tudo a ganhar em liderar o novo. É dependente no anterior ciclo energético. Tem tudo a ganhar em ser autossuficiente no novo. Estamos no início do novo paradigma de produção sustentável. Com acesso mais difícil aos recursos, a União Europeia tem tudo a ganhar em liderar a economia circular. É a minha janela de otimista e de oportunidade. É um buraquinho muito pequenino, mas é aquele buraquinho por onde eu acho que nós ainda podemos passar, porque pelo outro eu não acredito. É por aqui, e vou terminar, pelo uso dos tratados comerciais como reguladores da globalização, que eu acredito que a União Europeia pode vencer o seu desafio de contemporaneidade, que é sobreviver e marcar as regras da nova globalização. Que regras? Eu volto ao que já disse antes. Um dos grandes problemas é sempre o problema da narrativa global. Quando temos que olhar para a globalização, temos que ter uma narrativa global. Só quem desenvolveu uma narrativa global foram os hayekianos, ou seja, a visão do mercado global e do desajustamento global do mercado. Mas eu consigo sentir, quer na visão que disse há pouco do Papa Francisco e de alguma visão global da sustentabilidade associada a uma nova espiritualidade, e consigo sentir nos Acordos de Paris, consigo sentir nesses dois movimentos, o embrião de uma narrativa alternativa. Muito obrigado.